E uma pergunta que é importante a gente entender também, e eu acho que em algum outro momento anterior tu passou brevemente, mas qual é a visão que os países vizinhos, né, a Israel e Palestina estão tendo da escalada desse massacre, né, do avanço de Israel. Esses países vizinhos estão correndo risco também, né? A gente viu um ataque ao Irã há pouco tempo atrás também, né? Porque a gente. Timidamente, mas ainda Irã respondeu de alguma maneira, né? Mas talvez, né, passe também por algo que tu também comentou, que é esse risco real, né? Porque Israel está ligado à maior potência imperialista do mundo, né? Que é os Estados Unidos, né? Então, qual é a efervescência que a gente vê nos países vizinhos, assim, né? A tudo isso que está acontecendo, Bel? Então, eu não sei, não posso dizer tantos detalhes, mas eu sei que há medo, primeiro esse medo, Uhum. né, também questões comerciais vão influenciar, questões do medo de, como eu disse, como no Líbano aconteceu isso, de irem refugiados, né, ter um campo de refugiados e esse ser atacado, e aí o Líbano ser atacado por tabela também, então isso é uma coisa muito complicada de falar, mas eu vou falar aqui uma fala uma autoridade, é uma autoridade egípcia, que falou assim: "Enquanto as forças israelenses permanecerem na passagem de Rafah, o Egito não enviará um único caminhão para Rafah". É esse medo, Aham. essa questão, assim, porque isso vai implicar em tantos aspectos, como a gente já falou, envolve tantos aspectos, né, que não dá, assim, pra precisar, mas é muito isso, assim, é difícil pra quem tá muito perto envolvido ali se posicionar. A gente tá vendo também a questão de ter ameaças também a pessoas que, tanto foi juízes, né, que estavam atuando, assim, movendo, né, ações contra o Estado sionista, e eu sofri ameaça, pessoal, a ameaça, no sentido econômico, ameaça política. Então, assim, a sensação que eu tenho é de que é uma guerra do Ocidente contra o Oriente, é isso. O Ocidente se construiu e precisa continuar se mantendo em cima desse Oriente que ele criou. Então, assim, tanto que a gente vai ver isso influenciar a visão da China, fala da China, da Coreia Popular, a gente vai ver que isso é muito enviesado nesse ponto também, né, esse outro. Então, mas tem várias, questões, assim, cada um vai, a Arábia Saudita já estava mais fechada com a entidade sionista há mais tempo, né, porque se vocês olharem, procurem o mapa da Grande Israel, vocês vão ver que, basicamente metade, pelo menos, da Arábia Saudita tá nesse plano. Então, assim, então eles já sabem, tem as questões comerciais, tem a questão da Arábia Saudita antes já estar fechada com a Inglaterra também, com a Grã-Bretanha, né, então é uma monarquia, então a gente tem muitas questões aí, mas é isso, muito é muito complicado se posicionar ao mesmo tempo, é necessário. Então a gente tá pedindo, assim, tem que ter coragem, assim, a gente tem que ter coragem, porque o povo, a população desse país majoritariamente tá indo pra rua, tá indo contra, tá falando: "Gente, como assim?", sabe, que nem a gente tá falando aqui: "Lula, faz alguma coisa, para isso", tipo, faz o que você puder, o que tiver, então, no mundo inteiro tá assim. Eu acho, assim, todo mundo que tem consciência nesse mundo tá, assim, então, mas é isso, né, a gente tá, né, na mão de potências bélicas, que têm poder para destruir países inteiros, assim, com armas nucleares, por exemplo, que a gente outras armas também, mas acho que a arma nuclear é uma coisa, inclusive esses dias eu vi uma diplomata que achei muito interessante, recomendo muito o trabalho dela, que é a Irene Vidagala, que atua por muito tempo no continente africano, se eu não me engano, em Gana, principalmente, que ela fala que o Brasil, ele não tem que torcer pela paz. Que a gente não investiu em questões nucleares, né, Aham. não investiu em tecnologia nuclear. Então a gente tem que torcer pela paz mundial, porque se a gente tá lascado. Então tem isso também, né, quem teve poder para investir em armas nucleares antes, quem tem, não, é muito sério isso, assim. Mas basicamente eu acho que rola muito isso, esse medo dos que não eram tão aliados, né, com o Estado de Israel, que já tinham esse medo, aumenta muito o medo, aumenta. Porque a gente tá vendo ataques ao redor, assim, Líbano, Irã, a gente tá vendo esses ataques, assim, e isso é pra avisar, eu entendo isso como um aviso. "Vai, fica contra a gente pra você ver o que te acontece". Aham. Eu entendo dessa forma, assim, mas eu acho que é por aí. O exército brasileiro aqui, né, serve só pra pintar meio fio e tentar dar golpe, né? Às vezes conseguir, né? Às vezes consegue Às também. vezes consegue, infelizmente consegue.